Nada como o corpo, a voz, a palavra, o magnetismo da presença física do ator dizendo um texto que nos emociona, nos diverte, nos impacta. O nosso convidado de hoje sabe que o mundo inteiro cabe num palco, porque além de ator, ele é também diretor teatral. Vamos receber no Persona Guilherme Leme Garcia. Guilherme, é um prazer te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu estar aqui com vocês, duas pessoas que eu admiro, esse programa que eu admiro tanto, Persona, tão bacana, tantos anos no ar, né? E traz tanta gente bacana. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bom, vamos começar com uma atualização, porque você ficou conhecido pelo grande público como Guilherme Leme. E hoje você assina Guilherme Leme Garcia, né? Já de um tempo para cá. O que te fez agregar o Garcia no nome? Na verdade, é uma questão ética e estética. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, por aí, eu fui fazer uma peça de teatro e na hora de construir lá a arte, né? Eu comecei a estudar aquilo e eu falei, não, está faltando alguma coisa. Nesse momento, meu pai estava com uma doença degenerativa. Ele nunca falou nada, mas eu sempre senti, porque Guilherme Leme é o nome da minha mãe, o Leme é da minha mãe, eu tinha o sobrenome materno. Ele nunca reclamou, mas eu sentia que existia uma pontinha de ressentimento. E ele estava com essa doença degenerativa. E quando eu olhei Guilherme Leme ali na arte, eu falei, está faltando alguma coisa. Sabe uma coisa meio insight, meio intuição? Eu falei, é o nome do meu pai que está faltando aqui. Vou homenagear o meu pai. E eu acho que Guilherme Leme Garcia vai ficar não só eticamente mais bacana, como esteticamente mais bacana. Eu, minha mãe e meu pai. Então, daí eu assumi o Guilherme Leme Garcia. Nunca achei que fosse dar tanto problema, porque as pessoas não sabem se o Guilherme Leme Garcia é o Guilherme Leme, enfim, fica uma bagunça. Então, hoje em dia, eu digo assim, que eu sou pessoa jurídica, Guilherme Leme Garcia. Pessoa física, Guilherme Leme. E pessoa afetiva, Gui Leme, como as pessoas costumam chamar. Gui Leme, todo mundo fala, é o Gui Leme, Gui. Então, Gui, você nasceu lá em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, veio para a capital ainda criança, tal, mas a sua história no teatro começou na adolescência e já ganhando um prêmio de melhor ator revelação. Isso. Né? Como é que aconteceu essa sua primeira experiência no palco? Então, eu estudava no Colégio Objetivo. E eu fiz intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos e lá eu me aproximei, eu entrei num grupo de canto coral, acabei me envolvendo com essa parte artística da escola. Esse grupo, esse coral acabou cantando numa peça, acabamos cantando num show, tudo isso lá nos Estados Unidos. E acendeu alguma chama assim de que eu tinha uma vontade para aquilo. Quando eu voltei para o Brasil, voltei para o Colégio Objetivo, eu logo comecei a ver o que tinha de arte. E tinha um teatro muito forte no Colégio Objetivo. O colégio dava muita força, então tinham 3 grupos de teatro. E eu comecei a ficar amigo da galera. E daí um dos diretores, eles estavam em montagem lá da peça do ano, né? Um dos diretores me chamou para fazer o Pagador de Promessas, que era a peça que eles estavam montando, e eu fui chamado para fazer o Bonitão, o personagem,
que é o cafetão da história. E, enfim, e ali foi que eu descobri o meu mundo. Onde eu criei minhas amizades, onde eu criei o meu círculo de interesse. E essa peça, O Pagador de Promessas, que nós fizemos, nós fomos para um festival estadual de teatro amador e nós ganhamos todos os prêmios. A nossa peça foi maravilhosa e eu ganhei o prêmio de ator revelação. Belo começo, hein? E seus pais tinham a esperança de ter um advogado na família, né? E você foi cursar a PUC, inclusive, mas lá você acabou se envolvendo com um grupo de teatro da faculdade e aí mudou todo o curso das coisas. Também, esse grupo de teatro do Colégio Objetivo, muita gente entrou na PUC. E eu entrei na PUC, em Direito. Entrei meio assim, quando a gente tem 17 anos, a gente não sabe muito bem o que quer fazer, né? Então eu prestei... Eu me lembro, porque lá no Colégio Objetivo tinha uma parte técnica, né? E eu fazia publicidade e propaganda. Então, eu prestei na USP para publicidade e propaganda e prestei na PUC Direito. E entrei na PUC. Ok, vamos embora, vamos fazer Direito. E muita gente do Colégio Objetivo, inclusive do meu grupo de teatro, foi para a PUC. Então, lá na PUC, nós montamos também um novo grupo de teatro. Quer dizer, encontrou todo mundo lá de novo. Nos encontramos, né? Me lembro até que uma das provas que eu fiz de Direito, acho que era Direito Civil, professora maravilhosa, se chamava Silvia Pimentel. A prova final do ano era uma questão lá do Direito e ela dividiu em grupos a sala. Eu me juntei com o meu amigo do teatro, chamamos uma outra menina que a gente achou que era bacana e a gente pediu autorização para ela que a nossa prova fosse apresentar o trecho de uma peça de teatro. Uma prova encenada. E assim fizemos na sala de aula uma cena da peça do Paulo Pontes, que chamava Em Nome do Pai e do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não me engano. Enfim, apresentamos, passamos com 10 nessa matéria de Direito Civil. Ou seja, o teatro ali começou a me pegar e nessa época da PUC eu já comecei a ter interesses, comecei a frequentar curso de dança, comecei a estudar um pouco o que eu precisava para seguir esse caminho, né? E você foi com Direito até onde? Fui só até o 2º ano. Neste ano, por coincidência, eu fui viajar com um amigo meu lá da faculdade, o Fabrício. Nós fomos viajar para o Nordeste e acabamos caindo lá no interior da Paraíba num festival de arte muito legal. E lá eu conheci o Luiz Carlos Vasconcelos, que tem, até hoje ele tem, mas enfim, estava nascendo lá o grupo Piolim. E eu fiquei encantado com aquela história do grupo Piolim, tanto que o meu amigo voltou para São Paulo, eu fui para João Pessoa e fiquei lá na escola de teatro Piolim, hospedado, enfim, acabei ficando muito amigo do Luiz Carlos Vasconcelos e foi ali que, pum, a chave virou. Voltei para São Paulo, larguei a faculdade e falei assim, não, a minha história é com teatro. Não é o Direito. Demais. Agora, o fato é que você foi para os Estados Unidos, não sei, uma segunda vez depois, estudar teatro, dança, música. Eu fui várias vezes. Então, daí, quando eu larguei a faculdade de Direito, em casa você tem que ter uma desculpa. Né? Largar a faculdade no 2º ano vai fazer o quê? Antes eu já fui e arrumei um emprego, um trabalho, no próprio colégio que eu estudava, no Objetivo. E eu fui trabalhar como... Eles chamavam lá de bedel. É verdade. Né? Ou mais chique, orientador pedagógico, né? Mas era bedel. E daí eu consegui um trabalho, eu cheguei em casa e consegui falar para os meus pais, eu vou largar a faculdade, não é essa a minha praia, mas enquanto eu não descobri o que eu quero fazer, eu já arrumei um trabalho no Colégio Objetivo.
E comecei a trabalhar. Eu aguentei 2 semanas. Não dava para... Assim, porque eu tinha, na época, 18 anos. Os alunos tinham 16, 17, ou seja, eles não me respeitavam, enfim. E daí eu falei, não dá para ser bedel. Mas como eu tinha estudado nos Estados Unidos, tinha aprendido inglês muito bem, porque nesses 6 meses nos Estados Unidos, eu praticamente não falei português. Eu fiquei meio isolado lá, não encontrava brasileiro. Então, eu aprendi muito bem. Quando eu voltei para o Brasil, eu prestei o exame da cultura inglesa e da... Enfim, um chamava Michigan Certificate e o outro chamava TOEFL. E eu consegui os 2 certificados, que eles são quase nível de faculdade. Eles são praticamente nível de faculdade. Aí eu falei assim, eu tenho esses 2 diplomas. Eu tinha uma professora que tinha sido a minha professora de inglês lá no Objetivo, que eu adorava ela. Eu peguei e fui falar com ela e eu falei, olha, não dá para ser bedel aqui no Objetivo. Realmente não é. Não é aí. Eu não posso dar aula. Ela falou assim, pode, você tem o Michigan, você tem o TOEFL. Vamos fazer um teste? Eu falei, vamos fazer o teste. Fiz o teste, passei no teste. E comecei a dar aula no Colégio Objetivo de Inglês com 18 anos de idade. Mas nos Estados Unidos você estudou teatro, dança, música, alguma coisa? Então, nessa época, daí eu comecei a dar aula no Objetivo, aula de inglês, e daí eu ganhava bem como professor. Todas as férias, naquela época a gente tinha 2 meses de férias, janeiro e fevereiro integral, julho também. Enfim, mas todo janeiro e fevereiro eu ia para os Estados Unidos, ia para Nova York e me metia em tudo que era aula. Fazia aula de mímica, fazia aula de dança, fazia aula de teatro, fazia tudo. E eu fiquei durante 3 anos dando aula no Objetivo e indo para os Estados Unidos durante 3 anos para fazer cursos. Quer dizer, não foi uma formação acadêmica, mas ela foi bem diversa. Foi bem diversa. E nunca parei de fazer teatro amador. Nessa época também eu tinha começado a dançar com o Evaldo Bertazzo. Então eu fazia espetáculos de dança com o Evaldo Bertazzo. Enfim. A gente tem alguns depoimentos para te mostrar. Vamos ver o primeiro? Vamos? Eu conheci o Guilherme faz um bocado de décadas, acho que uns 30 anos, 35. Eu fazia aqueles Cidadãos Dançantes, que era muito divertido, porque eram 100 pessoas no palco. E os atores bons, instigados, interessados, vinham participar desses encontros. Quando eu conheci o Guilherme, que veio participar de um Cidadão Dançante, já existia nele uma propriedade no falar. Sabe, não é o ator que se lambuza, ele tem uma forma de falar que aí ele desenvolve, eu diria que é uma escola de novos atores, que temos alguns excelentes, é uma interpretação indescritível. E eu nunca vou esquecer de algo que ele fez há 9 anos atrás, 10, que era O Estrangeiro do Camus, com a parceria que ele tem com a Vera Holtz, que ainda é muito preciosa. Então, me encanta muito ver aquele garoto, que ainda é garoto, interpretando de uma forma indescritível. É o sonho por onde eu acho que o teatro deve caminhar. E parabéns, Guilherme. Ah, querido Evaldo. Tu estava falando dele agora, ele aparece, olha só. Então, Evaldo é o início da minha vida, é o início da minha carreira, né? Ele ensina, mais do que tudo, consciência corporal. E isso acompanhou toda a minha carreira. Eu sempre fui um ator que tive um trabalho corporal muito forte em tudo que eu fiz. E devo isso muito ao Evaldo. Ele é um grande mestre nessa área. É um grande mestre até hoje. Em que momento você entrou para Chorus Line? Então, daí eu estava exatamente nesse... Eu estava no 3º ano de Colégio Objetivo, que eu estava dando aula lá, apareceu
o teste que ia acontecer em São Paulo para o Chorus Line. Eu fui fazer o teste, tinham 1.500 candidatos, eu passei. Muito bom, né? E esse foi o meu primeiro trabalho realmente profissional. Ali eu tinha carteira assinada. Bom, você estreou como bailarino no Chorus Line, e aí acontece a sua estreia como ator profissional. E aí a gente tem uma galera falando aqui sobre isso, olha só. Ih, meu Deus do céu. Guilherme, meu querido amigo, amado parceiro, amigo de longa data. Nós nos conhecemos na década de 80. Começamos a fazer teatro praticamente juntos. E aí, Gui? Tudo bom, lindão? Bom, já são 40 e muitos anos dessa irmandade que a gente tem, né? Desde a companhia, desde os primeiros trabalhos do Máscaras, que a gente se encontrou nos corredores do Sérgio Cardoso até hoje. Eu fazia o Laços com a Companhia São Paulo Brasil, que era o meu grupo na época e era um grupo muito atuante. E o Gui fazia Chorus Line. Nossa próxima peça precisava de um cavalo e ninguém queria fazer esse personagem, tinha um trabalho de corpo muito apurado. E o Guilherme foi quem aceitou fazer. E aí a peça chamava Máscaras, nós viajamos América do Sul, Europa, enfim, foi um sucesso estrondoso. Então, faz mais de 35 anos que a gente se conhece, começamos aquele trabalho de Máscaras em que você fazia um personagem mudo, que era o cavalo, e que você imprimiu uma baita consistência, sensibilidade, um trabalho corporal maravilhoso. E de repente eu escuto falar de você no Rio de Janeiro como diretor, um tremendo diretor que fez um espetáculo memorável chamado Romeu e Julieta. E o ano passado eu assisti As Mortes em Hamlet. Você vem se tornando cada vez mais profundo na sua linguagem, que é tão bonita e, enfim, que eu tenho verdadeira paixão por reconhecer. Trabalhamos juntos até hoje. Esse ano fizemos 2 peças, uma ópera. Eu te saúdo, Guilherme. Te amo muito, Gui. Sucesso sempre. Beijo. Um beijo imenso, meu queridão. Ah, que delícia. Ai, ai. A tua emoção, emoção. Comecei com essa gente. Logo depois de Chorus Line, a primeira peça que eu fiz foi essa aí, Máscaras, né? E foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu tinha que só fazer trabalho de corpo. E, ao mesmo tempo, era um trabalho de corpo, porque o cavalo, nessa peça, é o único que assiste realmente o crime. É uma peça que tem 3 versões do mesmo crime. Então, além de você ser o cavalo, você tinha que passar um pouco aquela impressão de que você, como animal, né? Eu, como animal, eu sabia exatamente qual era a versão correta do crime. E tinha um desafio maior ainda. Eu fazia nu. Não tinha. E assim, eu fiquei... Isso o Augusto Francisco, diretor maravilhoso, me falou desde o começo. O cavalo vai ser nu, só vai ter uns arreios, assim, uns coros, né? E daí eu falei, tudo bem. E fiquei ensaiando, eu ensaiava de sunga. E foi, ensaiamos 1 mês, ensaiamos 2. Aí quando chegou uma semana antes da estreia, o Augusto falou assim, bom, Gui, agora você tira a roupa, né? Eita! Primeiro trabalho nu não é fácil. E na estreia foi bem desafiador. Mas olha, só no dia da estreia. Depois você esquece que você está nu e vira o seu figurino. Foi muito bacana fazer esse trabalho. E foi onde a partir desse trabalho, a gente montou uma companhia de teatro, Companhia São Paulo Brasil. Foi aí que eu aprendi o que é ser trabalhador de teatro. Ser de um grupo de teatro, aquele grupo que você monta cenário, monta luz, carrega as coisas nas costas, cuida da divulgação, enfim. Esse grupo, para mim, foi fundamental.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Na volta, a gente vai falar sobre a sua estreia na televisão e também no cinema. Pode ser? Claro. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com o ator, produtor e diretor teatral Guilherme Leme Garcia. Gui, sua dedicação era total ao teatro, mas foi por conta de um comercial de publicidade que você conseguiu seu primeiro trabalho na TV. Como é que foi isso? Quando acabou o Chorus Line, daí caiu a ficha. Agora você virou ator na praça. E começo de carreira, teatro, né, não é uma coisa que dá dinheiro. Enfim, como eu me sustentava? Fazendo publicidade. Eu fazia muita publicidade. E eu acho que eu tinha uma carinha boa, assim, e tinha o lado de ator forte. Então, eu pegava muito filme, fazia muita publicidade, vivia de publicidade. Pelo menos, eu acho que eu fazia assim, uma por mês, uma a cada 2 meses. E naquela época tinha uma coisa, hoje eu não sei como é que é, mas naquela época, teste de publicidade era pago. Sim. Então, eu fazia 4 testes por mês, dava para viver. Enfim, daí eu fiz um filme publicitário dirigido pelo nosso Manga, o querido Manga, um comercial da Gelol, que ficou lindo, era um jogo de futebol, enfim. E esse filme fez muito sucesso na televisão e a Maria Carmen Barbosa, que era a produtora de elenco da TV Globo, me viu, se apaixonou por mim naquele filme e ligou para a agência que tinha para a produtora ou para a agência, descobriu meu telefone, ligou para minha casa e falou assim, olha, eu vi um filme seu, eu acho que você tem que fazer televisão. E eu quero trazer você para o Rio para fazer um teste. Eu falei, vamos embora. Um mês depois eu fui fazer o teste. Passei, fiz a minha primeira novela, daí mudei para o Rio. Qual foi a sua primeira novela? Bambolê. Bambolê. Exatamente. Legal. Agora, num segundo trabalho, já lá na Globo, né? Você e o seu xará, o Guilherme Fontes, encarnaram uma dupla que fez muito sucesso, né? Foi a minha segunda novela e estourou. Bebê a Bordo. Bebê a Bordo, uma novela do Carlos Lombardi. Bem doida, bem maluca, com texto delicioso. Nossa, era muito gostoso, muito gostoso. O seu xará mandou um depoimento aí para você. Ah, foi? Foi. Eita! Que prazer, que saudade, que bom falar de você. Tão legal a nossa história, né? A gente se divertiu tanto fazendo aquela novela, né? Foi tão bom. Como cresceu, né? Como o nosso jogo ali era legal. Como a gente se divertia, Nossa Senhora. E eu queria te dar os parabéns por essa carreira maravilhosa que você construiu, tanto de ator e agora como diretor celebrado, de alta sensibilidade, de muito bom gosto. Fico muito feliz de ter cruzado nossos destinos. Parabéns por tudo, se cuida, muito sucesso, mais um pouco. Beijo. Saca só aquela nuvem lá com forma de camelo? É o 3º dia que pinta. Deve ser mensagem de UFO, cara. Era uma brincadeirona tão boa, tão boa. E a gente, eu e o Guilherme Fontes, a gente ganhou tanta intimidade e tanta parceria que às vezes a gente nem ligava muito para o texto. A gente sabia o assunto da cena e Roberto Talma falava assim, improvisa, vai. E a gente gravava muito com essa bebê, a tal bebê a bordo, né? Que estava quase o tempo inteiro com a gente, com os irmãos. Então não dava muito para você ficar ligado em texto, né? Claro. A gente tinha que ficar lidando com a bebê o tempo todo. Uma coisa linda essa bebê. Inclusive eu encontrei com ela uns anos atrás. Ela hoje é uma mulher formada em artes cênicas, virou atriz. Olha que maravilha. Que demais. Bom, e aí a sua estreia no cinema também foi outro sucesso, porque você de cara é premiado com Kikito de Ouro. Foi no filme Anjos da Noite.
E, dentre outras estrelas aí que você contracenava, tinha Marília Pêra. Exatamente. Olha, e esse filme aconteceu por causa da peça Máscaras, aonde eu fazia o cavalo. O diretor do filme, ele foi assistir a peça e falou assim, e tinha lá um personagem, o Ted, ele falou, eu acho que é esse o ator que eu quero. Entrou em contato comigo e me pediu para fazer um teste. E daí eu falo, quem que vai fazer os outros personagens? Na verdade, o meu núcleo, né? Ele falou, é Marília Pêra e Marco Nanini. Eu falei, não acredito. Olha o presente que eu ganho no começo da minha carreira, né? E fiz uma... Bom, eu ficava apavorado, na verdade, assim, quando logo nas primeiras cenas, Marília Pêra, Marco Nanini, meu Deus do céu. E principalmente a Marília, que eu contracenava mais ainda. E a gente teve, nesse filme, uma coisa muito linda, uma dança. Eu e Marília Pêra dançamos dirigidos pelo Zé Posse Neto. Na Avenida Paulista, né? A gente fez no vão do MASP, era linda aquela dança. E ganhei o prêmio de ator revelação lá em Gramado. Bom, a gente tem mais um depoimento para você, olha só de quem é. Guilherme, Gui, meu irmão, amigo querido. É difícil até falar do Gui, que é quase como se eu falasse de mim. A gente se mistura, nossas almas são tão parecidas e tenho, assim, além de uma amizade profunda, um amor imenso, muita admiração pelo Gui, primeiro quando ele surgiu como ator, né? Aquele cara lindo, nossa, e encantador, e aos pouquinhos foi se transformando, né? Depois que nós trabalhamos juntos em Benjamin, quando ele compôs maravilhosamente aquele policial, né? Que ele fez lindamente, né? Um tetraplégico. Depois, Gui foi se tornando esse diretor. Ele desatou, fechou. Corajoso, obsessivo. Acho que a coisa fundamental para se fazer arte, para se criar, ele tem, né? Que é quase necessitar disso como quem necessita do ar para respirar. Tem aquele sofrimento que nós todos temos na hora que a gente decide pular, mas depois ele pula muito bem e arrebenta, sempre muito ligado, né, em toda a questão estética, porque Gui também pinta, né, é pintor, então ele tem uma ligação muito forte com isso. Então, assim, é só admiração, estou feliz que façam essa homenagem a ele e ele merece demais. É isso. Guilherme, meu Gui, te amo, muito obrigada por tanto, por todo o seu amor, amizade e, sobretudo, a nossa troca. Um beijo, meu amor. Ah, linda! Monique Gardenberg, minha irmã, conheço também há uns 40 anos. E aprendi muito com a Monique. Monique, que é uma das maiores produtoras culturais do país, uma grande diretora de cinema, grande diretora de teatro, escreve e dirige shows. Com ela eu aprendi muito, aprendi a entender o que é uma luz de um show, como se constrói um show, como se constrói um evento. O primeiro musical que eu fui dirigir, que era uma coisa grandiosa, eu falei assim, não, você vai vir junto comigo, Monique. Botei ela para fazer luz no musical. Além de ser minha amiga, minha irmã, é minha mestra também. Que demais. Maravilhosa. Bom, e você trabalhou também com o Gerald Thomas, na época do La Mama, e ficou encantado com o trabalho dele, porque a estética era totalmente diferente do que você já tinha vivenciado. Mas foi uma coisa que também você disse que ficou impregnado, assim, em você. Conta um pouquinho desse teu trabalho com o Gerald. Então,
O Antônio Fagundes estava montando uma peça, Carmen. E, na época, ele era casado com a Clarice Abujanra. E a Clarice, ele fazia José, ela fazia Carmen. Aí teve um teste, o Gerald, ele estava vindo de Nova York, o Fagundes trouxe ele de Nova York, ele não conhecia muitos atores e pediu para a Clarice trazer algumas pessoas, enfim, que tivessem trabalho de corpo, que tivessem trabalho de ator, né? Que o teatro do Gerald é um teatro físico, né? Também. Sim. Além da palavra, ele tem essa pegada forte no teatro físico. Eu fiz o teste, passei. Você vê que a minha vida é de testes, hein? Nada por acaso. E fui fazer essa primeira montagem de Carmen com ele. E realmente eu fiquei... O Gerald, ele trouxe para o Brasil uma nova estética teatral. Ele e Daniela Thomas, porque a dupla ali era imbatível. A Daniela e o Gerald juntos, eles traziam as artes visuais, a arte que na época a gente chamava de artes plásticas, né? Hoje se chama mais artes visuais. Mas eles traziam a estética para o palco, sabe? Era impressionante. Ver o Gerald fazendo luz, e eu assisti toda a montagem de luz do Carmen, foi uma das coisas mais bonitas assim, que eu já vi, sabe? A delicadeza com que ele iluminava, ele pintava cada corpo, pintava cada cena. E eu fiquei realmente embasbacado. É ele quem traz a fumaça do teatro para o Brasil. E a fumaça é uma nova estética para o teatro brasileiro, né? Que bacana. Agora, analisando o seu currículo, a sua trajetória, a gente percebe que você tem uma forte ligação com as tragédias gregas, né? Então, a gente preparou um quadro sobre elas para você ver. A tragédia grega é considerada o primeiro gênero teatral do Ocidente. Ela surgiu na Grécia Antiga e se caracteriza pela representação de conflitos baseados em temas como o destino, a justiça, o amor, a vingança, a honra, a violência e a relação entre homens e deuses. As tramas são sempre conduzidas a um desfecho trágico e catártico. As primeiras representações de tragédias foram realizadas em festivais religiosos em honra a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade, e são atribuídas ao poeta Tespes, considerado o pai do teatro ocidental, que introduziu o uso de máscaras, figurinos e cenários, além de um ator principal que dialogava com o coro. Entre os grandes dramaturgos e atores da tragédia grega estão Sófocles, Ésquilo e Eurípides, e as influências desse gênero podem ser percebidas em todas as formas de arte até os dias de hoje. Em resumo, a tragédia grega discute assuntos eternos, como a existência e o destino dos seres humanos. O que te despertou esse interesse, né, em trabalhar com as tragédias gregas? Olha, eu acho que a tragédia grega é o primordial, né? É a pedra originária do teatro. Então, eu sempre tive esse olhar. A gente vem de lá. O que a gente faz vem de lá. Nossa civilização vem de lá, né? E daí, eu tinha feito nos anos 90, eu fiz a minha primeira experiência com tragédia grega, apesar de não ser um texto grego, mas eu e Vera Holtz fizemos Medeia Material, do Rainer Müller, com direção do Márcio Meirelles e o grupo de teatro Olodum, lá na Bahia. Mas quando eu comecei a dirigir, há 15 anos atrás, eu estava procurando um texto para uma amiga minha, atriz, Larissa Bracher.
E daí eu falei assim, tragédias gregas. E fui lá e comecei a ler. E falei, Larissa, você tem que fazer Antígona. Só que não vamos fazer Antígona, né? Porque eu gosto sempre de uma releitura. Na verdade, assim, eu acho que a arte está para ser relida, para ser revisitada, para ter um novo contexto, né? Recriado. Enfim, eu falei, a gente vai fazer uma peça que chama Rock Antígona. Foi a minha estreia na tragédia grega. E depois eu volto, uns anos depois, e monto uma trilogia, que é Antígona, Eletra e Medeia. Chamava Trágica.3, um espetáculo belíssimo. Agora, na sua montagem do espetáculo O Estrangeiro, baseado no romance do Albert Camus, você disse que a personagem central não é o estrangeiro que você interpretava, e sim o Sol. Queria que você explicasse isso para a gente. Na época eu devo ter dito que um dos personagens principais era o Sol, e porque é ele o detonador de toda a tragédia que acontece. O Meursault, ele é um personagem que ele é muito movido, ele é muito afetado pela natureza. Isso é a obra do Camus, né? O existencialismo do Camus fala muito nisso, apesar dele não se dizer existencialista. Mas a obra do Camus fala disso. E o Meursault traz as forças da natureza dentro dele muito forte. E quando ele se depara na praia com um homem que puxa uma faca para ele, e o sol já está interferindo tanto no espírito dele, na consciência dele, e aquele sol brilha na faca e atinge os olhos dele, o raio atinge o olho dele, ele perde toda e qualquer consciência. Ele fica embaçado por trás de uma cortina de sal. E daí, como ele diz, o sol se dilata, o céu cospe fogo, todo o meu corpo se contrai e a minha mão aperta o revólver. O gatilho dispara. Ele não dispara o gatilho. Quem dispara o gatilho é o sol. É o sol. É por isso que o sol é um dos personagens mais importantes do romance. Então, olha só o depoimento que a gente tem agora. Salve o meu amigo Guilherme Leme. Guilherme, o que eu posso dizer sobre o Guilherme? Eu fiz tanta peça, tanta coisa junto com ele. Como ator, talentosíssimo. Como diretor, idem. Mas eu acho que o espetáculo mais marcante que eu e Guilherme fizemos juntos é O Estrangeiro, onde ele era o ator e a Vera Holtz dirigiu essa peça. Essa peça tinha uma luz muito especial. O Guilherme, além de um trabalho de corpo que ele tem muito bom também, que ele trabalhou muito com o Ivaldo, e também uma outra qualidade dele é compartilhar e deixar quem colabora com ele criar e ter liberdade de falar e de interagir. Estou com saudade, Guilherme, um beijo grande e sucesso sempre, irmão. Beijo, beijo, beijo. No dia do julgamento, o sol brilhava lá fora. O advogado me garantiu que não duraria mais que 2 ou 3 dias. Depois de alguns meses, eu comecei a pensar como um prisioneiro. Então, eu estava falando do sol, da importância do sol nesse romance, nessa peça, e Maneco Kinderé, ele faz o sol dialogar com o personagem o tempo inteiro. A luz do Maneco faz todo o movimento do sol, 360 vezes, 2 vezes durante a peça. Maneco, obrigado por essa luz, foi um dos maiores presentes que eu já tive na vida. Maneco foi o sol. Maneco foi o sol. Bom, a gente vai para mais um intervalo. A gente volta já já para falar um pouco mais sobre a sua carreira como ator, como diretor teatral, mas também como artista plástico, visual. Não sei, você disse que agora as artes plásticas viraram artes visuais.
com a qual você se envolveu nos últimos tempos. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Guilherme Leme Garcia. Gui, como a gente já disse antes, há algum tempo você se dedica também às artes plásticas. Então a gente preparou um quadro sobre isso. Vamos dar uma olhada? O surgimento das artes plásticas está diretamente relacionado com a evolução da espécie humana. Elas englobam um conjunto de manifestações artísticas constituído pela pintura, arquitetura, escultura, arte têxtil e toda a expressão humana que transforma materiais em imagens e objetos com sentido estético e poético. As técnicas e as temáticas de cada uma dessas formas de arte foram se modificando e se aperfeiçoando ao longo dos tempos, com o surgimento de movimentos como o Renascimento, o Barroco, o Expressionismo, o Surrealismo e tantos outros. Através de materiais diversos, como tinta, madeira, argila, metal ou pedra, os artistas procuram representar a realidade ou dar asas à sua imaginação. Além de seus trabalhos como ator e diretor teatral, Guilherme Leme Garcia se dedica também à pintura, inclusive na encáustica, antiga técnica que usa uma tinta à base de cera de abelha, parafina, óleo de linhaça e pigmentos. Mais um dos talentos do nosso convidado de hoje. Como é que surgiu essa paixão na sua vida, em especial com a encáustica? Então, eu acho que tem um pouquinho de veia familiar. Minha avó pintava, minha mãe pintava. Eu brinquei um pouco durante alguns tempos assim de pintar, mas nada muito a sério. Aí era mais ou menos lá pelo, eu acho que ano 2000, por aí, por volta do ano 2000, eu estava sem trabalho de ator, estava muito angustiado. Aí eu falei assim, vou me dedicar, vou pintar, vou desenhar, vou fazer alguma coisa. E entrei para estudar na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E lá eu estudei durante 5 anos. E fiz curso com vários diretores. O que eu mais estudei foi João Magalhães, mas fiz outros vários cursos. E num deles eu aprendi a técnica da encáustica e fiquei apaixonado. É bem difícil, é uma coisa assim, meu apartamento, e eu não tinha estúdio na época, não tinha um ateliê. Meu apartamento virou cera, virou uma bagunça, virou Era uma loucura, porque você derrete a cera, enfim, é uma alquimia, só que dá um resultado maravilhoso. Mas daí eu estudei durante esses 5 anos, cheguei a fazer trabalhos tanto de desenho como de pintura, cheguei a expor em alguns lugares lá no Rio, vendi bastante quadro, vendi desenhos, só que daí a coisa começou a ficar muito séria. E eu falei assim, nossa, como é que vai ser agora? Eu sou ator ou eu sou artista plástico? Eu realmente fiquei numa dúvida assim, séria. Eu acho que até daria para ter investido nos dois. Mas nesse momento, o teatro foi lá e me roubou. Porque nesse momento ali, depois de uns 5 anos, né, quando eu estava nessa dúvida, eu vi que eu precisava também me produzir. Não adiantava eu só ser ator. Nessa época eu ainda não dirigia, mas eu comecei a me produzir. Eu comecei a virar produtor, junto com uma colega minha, Silvia Rezende. Montamos um escritório de produção e daí eu comecei a produzir as minhas peças, o que eu queria. Nesse momento o teatro me roubou. Não, você é nosso. E eu não tive espaço, porque para você realmente mergulhar nas artes visuais, você tem que se dedicar. Senão vira hobby. E eu não queria que virasse hobby.
Então eu preferi deixar o teatro me resgatar de volta, começo a produzir e logo depois eu começo a dirigir. Daí não teve mais chance porque eu não parei de fazer peças. E hoje em dia eu considero que eu continuo fazendo desenho, pintura, ou seja, continuo fazendo artes plásticas, artes visuais. Aonde? Em cena. Em cena, no palco. É, exatamente Ali isso. eu pinto, ali eu desenho, ali eu esculpo. Além de ensaiar o processo da sala de ensaio, de ensaiar os atores, de estudar texto, de fazer preparação corporal, enfim, tem todo esse processo. Agora, quando você bota ali no palco e começa a desenhar luz, entra cenário, é um prazer muito grande para mim. É o meu prazer estético que fala mais alto. Essa composição, né? Exatamente. Você dirigiu agora recentemente a ópera, Tristão e Isolda. Foi a tua primeira experiência com ópera? Mais um desafio. Mais um desafio. Olá, lá vem Aí fico ele. pensando, dirigir ator é uma coisa, dirigir os cantores de ópera é uma outra história. Como é que é isso? Dava um medo. Na verdade, eu não fiz a ópera Tristão e Isolda do Wagner. Eu fiz uma ópera original, que eu criei junto com Márcia Zanellato e Clarice Assad. Nós fizemos uma releitura do mito Tristão e Isolda. Inclusive, a nossa ópera se chama Isolda Tristão. A gente inverte os nomes. E a gente faz uma reconfiguração do mito nos dias atuais dentro de um campo de refugiados. A gente queria falar dessa pauta, a pauta dos refugiados. E eu queria, na verdade, era fechar a trilogia do amor. Eu dirigi um musical pela primeira vez. Falei, meu Deus, será que eu vou saber fazer um musical? Dirigi, ficou lindo, Romeu e Julieta. Daí, o Tristão e Isolda, eu fiquei na dúvida, ele era no início para ser um musical, mas depois, como eu queria uma orquestra em cena, eu pensava uma coisa mais épica, mais sinfônica, a minha produtora, Niela Jordan, me deu uma provocada. Falei assim, por que você não faz uma ópera? Pronto, me provocou. Pronto. Aceitei a provocação. Vamos fazer uma ópera. Trabalhamos aí que nem doido durante 3 anos, porque foi toda uma escrita de libreto, composição original, enfim. E fiquei muito apreensivo. No último ano eu falei, meu Deus do céu, por que você se meteu nessa? Por que foi inventar de fazer ópera? Mas já que está aqui... Mas daí eu falei assim, eu vou fazer meu dever de casa. Eu me preparei muito para dirigir essa ópera. Estudei muito, conversei muito com profissionais que já tinham feito ópera, e cheguei para ensaiar muito preparado, além do que eu já tinha 2, 3 anos ali de construção da ópera. E tudo fluiu magnificamente. Todos os meus medos, se eu ia saber conduzir cantor de ópera, se eu ia saber conduzir um coro de 60 pessoas, se eu ia saber fazer aquela coisa gigantesca do Teatro Municipal de São Paulo, tudo fluiu muito bem. E eu diria que foi até mais fácil do que algumas peças de teatro pequenas que eu dirigi, que às vezes você engata ali nos probleminhas. A ópera fluiu maravilhosamente bem e foi um resultado lindo. Beleza. A gente tem mais uma mensagem para você agora de uma atriz que você dirigiu pela primeira vez recentemente. Olha só. Oi, Guilherme. Então, eu queria que você recebesse um abraço enorme meu, um carinho gigante, que foi que você me deu durante o período que você dirigiu a nossa peça, Intimidade Indecente. Foi um curto período, porque eu entrei substituindo, não foi uma montagem, um período grande, uma coisa que eu quero fazer com você. Você é uma pessoa muito amada por todas as pessoas, todo mundo que eu falo, que foi Guilherme que dirigiu Intimidade, todo mundo fala, ai, Guilherme. Se eu tivesse que definir, acho que a palavra seria
Você é um homem elegante, sabe? Elegante nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento. Eu adoro gente assim. Você é muito refinado. E foi um prazer enorme ficar com você durante esse período. Espero que a gente faça uma montagem inteira, que a gente possa ficar mais tempo juntos e ficar amigos. Eu quero ficar amiga de você. Tá bom, querido? Um beijo grande. Entendeu? Que é isso aqui? Que é isso aqui, gente? O quê? Olha o tamanho do pneu. Que é isso? Que pneu? Olha o tamanho do pneu. Eu não tenho pneu, eu não tenho. Era a posição que eu tava. Ah, ok. Então anda assim agora. Essa peça é uma maravilha, né? E realmente foi como a Eliane falou, a gente nesse trabalho, eu sempre tive vontade de trabalhar com a Eliane Giardini, mas quando eu fui chamado para fazer essa nova montagem de Intimidade Indecente, foi com a Vera Holtz, que eu dirigi o Caruso e a Vera para a gente fazer lá em Portugal. E daí o Caruso queria continuar com a peça aqui no Brasil, a Vera já tinha outros compromissos, e ele chamou a Eliane Giardini. Então, a gente teve pouco tempo para colocar a peça em cartaz de novo, assim, e foi... E como a Eliane disse, eu quero trabalhar... Eliane, se você estiver assistindo esse programa, eu quero trabalhar com você, sim, e a gente fazer uma montagem de uma peça desde o início. Também quero muito ser seu amigo. Claro que não podia faltar o depoimento dessa sua grande parceira. Conheci Guilherme em 1992, 1993, quando nós fizemos uma novela chamada De Corpo e Alma, da Glória Pérez. Eu fazia Simone, uma mulher casada, bastante frustrada, e ele fazia um stripper. Aí acho que nós nos encontramos. Foi o momento do encontro. E de toda essa paixão que nós temos pelo teatro, pelo cinema, pelas artes visuais. Guilherme trouxe bastante leveza, sabe? Alegria e axé na minha vida. E eu acho que esse axé nos levou a uma outra parceria quando nós fizemos com o bando de teatro Lodum, na Bahia, Medeia Material do Rainer Miller, direção do Márcio Meirelles. Aí começa um outro movimento na nossa vida e que a gente descobre o amor por viajar, pelas viagens, né? Nós vamos a várias exposições internacionais de arte contemporânea, outra paixão nossa, né? E fomos para a Alemanha, para Itália, até para a Argentina. Nós fomos num museu, pequeno museu que tem, numa pousada chamada Pousada Colomé, no interior da Argentina, dedicada a James Turrell. Bom, seguimos, as parcerias continuam, fizemos um trabalho lindo chamado Estrangeiro, que o Guilherme estava espetacular. Depois seguem os musicais, que de alguma forma eu estou do lado dele, tá? Ou eu estou provocando, eu estou colaborando. É muito difícil você tirar da cabeça do Guilherme quando ele quer que você participe com ele de alguma obra. Aí remontamos a Leila Assunção, fomos para Portugal, é uma remontagem, que essa montagem foi feita só para ir para Portugal, do Intimidade Indecente, junto com o Caruso. Bom, a nossa parceria segue, tá? Nosso amor também segue. E eu espero que por muito tempo, né, Guilherme? Linda, minha amiga. Outro amor da minha vida, outra irmã, outro presente que a vida me deu. E as artes visuais, e o cinema, e o teatro, e tudo isso. E como ela disse, a gente já viajou o mundo inteiro. A gente vê uma exposição num lugar, tá? Vamos para a Bienal de Veneza, vamos para Kassel, na Alemanha, vamos para Nova York, a gente vai atrás. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um ótimo bate-papo. Foi uma delícia falar com vocês, estar aqui, ver essa gente toda. Obrigado por vocês acharem essa gente toda aí. Obrigado a vocês. Eu não sei onde que eles estão, se alguém de vocês aí estiver assistindo. Amei todos os depoimentos. Obrigado, gente. Obrigado a vocês dois, queridos. Obrigada, obrigado, que alegria. TV Cultura, obrigado, Persona. E que delícia de conversa e... Muito bom, muito bom. Obrigada mesmo. E um beijo aí para o telespectador. Obrigado a todos também que acompanharam nosso programa até agora. A gente fica por aqui, mas se vê no próximo domingo. Até lá.